Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta. Você está no podcast Fractais e hoje nós vamos conversar sobre um tema do interesse de muita gente que tem essa preocupação após o diagnóstico de não se tornar mais refém desses mecanismos de camuflagem, ou como a gente chama em inglês de masking, que é disfarçar os nossos traços autísticos no meio social para a gente passar batido nas situações, nas circunstâncias que a gente se encontra. E a gente vai conversar hoje com uma convidada muito especial, a Bruna Maia, que nos acompanha aí desde o começo do podcast e que trouxe essa temática para a gente falar sobre o que em inglês se nomeia unmasking, ou seja, esse desmascaramento, não gosto dessa expressão, ou da não mais camuflagem, né? Da tentativa de agir no cotidiano sem essa necessidade de ficar camuflando os nossos traços autísticos. Você está aqui também com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fico muito feliz de receber mulheres aqui no nosso podcast. Tudo bem? Seja bem-vinda, Bruna. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, mas antes a gente gostaria de dar um recado, uma novidade que a gente tem. Vai, Fê, o Fê vai contar a novidade. Boa, já puxando. Vamos lá. Então, hoje é um unmasking do próprio podcast, né? Que a gente saiu. Hoje a gente está com coragem de pedir dinheiro. É uma coisa que a gente já debatia há muito tempo, é uma coisa que a gente faz por amor, isso aqui. Só que a gente gasta um bom dinheiro nosso todo mês para investir, e a gente sabe que tem muita gente, a gente ajuda muita gente, tem muita gente que manda mensagem pra gente, que deixa a gente muito feliz, mas decidiu abrir um Apoia-se, né, para ajudar a gente a desenvolver, e aí, a médio prazo, nosso sonho é usar esse dinheiro até para divulgar para mais gente, mas o primeiro sonho é só a gente parar de gastar dinheiro. Então, para vocês ajudarem a gente, é apoia.se/fractais, tá no nosso Instagram também, se vocês querem, a gente vai botar no nosso blog também, e você pode doar o quanto você quiser. 5 mil, 1.000, na verdade não, pode doar a partir de R$ 1, tá bom. Mas é uma coisa que vai ajudar muita gente a chegar mais longe e aí ter esse podcast eterno, que é o nosso sonho aqui. Então, obrigado já a todos. E aí, galera, bom dia. Aqui quem fala é o Id, e é um prazer estar com vocês hoje. E vamos começar a falar disso. Em primeiro lugar, eu queria saber um pouco mais de você, Bruna. Então, quem é a Bruna? Como você veio parar aqui? E o que você entende por unmasking, que é esse tema que a gente trouxe? Por que ele é tão latente para você? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Bruna, eu tenho 33 anos, sou neurodivergente, assim como todos vocês, e sou diagnosticada, né, recentemente, também diagnóstico tardio, com autismo nível de suporte 1, TDAH, que pela avaliação neuropsicológica eu fui praticamente humilhada com 99% de desatenção, e eu estou investigando ainda sobre altas habilidades, então também não é o meu foco agora, acho que os outros 2 primeiros foram mais importantes para mim. Eu cheguei, na verdade, a passar primeiro, sou paciente do Alê, né, então conheci o Alê num contexto de muita síndrome do pânico, enfim, muita ansiedade, muita depressão. Então essa era a minha principal queixa, e demorou um ano, assim, para ele trazer a questão do espectro e tal, então ele foi super respeitoso, respeitou meu tempo, me tirou das linhas de fogo ali, e eu acho que a importância do diagnóstico para mim, nesse caminho do unmasking, e de dar nome às coisas, foi muito importante. Então, eu acho que eu só consegui ter, por exemplo, faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu sou diagnosticada. Então, foi um trajeto e ainda continua sendo. Então, recentemente, nesse ano, 2024, que eu tive a percepção de que eu estava fazendo masking, onde eu estava fazendo masking, e consegui ver essas máscaras, entre aspas, essas camuflagens caindo por terra. O que tá um pouco desesperador, assim, porque é difícil bancar, né, a esquisitice, a irreverência, a espontaneidade, mas ainda assim tá sendo libertador porque eu tô vendo uma melhora muito exponencial, muito grande na questão da ansiedade e tudo mais. Então, assim, eu já tô conseguindo diminuir minha medicação também por conta disso, e eu não tinha entendido a relação da ansiedade com esse masking, né, com o diagnóstico, mas tem uma relação bem grande, assim, não sei se o Ale depois pode comentar um pouco melhor sobre isso, mas basicamente é isso. Continuando falando um pouco mais sobre mim,
Eu sou artista, me formei em artes visuais, trabalho hoje com yoga, principalmente, né? E todas as minhas áreas de atuação hoje em dia e também de estudos, elas vêm de uma inquietação minha a respeito desse masking. Então, por exemplo, na faculdade de artes, quando eu fiz o meu TCC, eu tive uma professora muito boa, que ela fez todo um trajeto para a gente conseguir encontrar o tema do nosso TCC, resgatando fotos da infância e tudo mais. Então, para a gente entender quais eram os nossos hiperfocos. Eu estou colocando a linguagem da neurodivergência agora, né? Mas, enfim, pode falar aí. Nossa, você falou de TCC e eu lembrei de um episódio da minha vida, dessa coisa de unmasking, de tipo... E talvez, porque que a gente usa tantas máscaras, né? E são essas experiências que vão fazer a gente ficar meio travado. Quando eu tava na escola, no terceiro colegial, eu tive que fazer uma autobiografia. E a minha autobiografia, eu escrevi uma peça junto com um amigo, em que o personagem principal matava a família inteira no palco e tal. Isso foi atuado. E eu lembro que foi tipo um choque, assim, pra ninguém conseguir entender. A professora, eu lembro que ela comentou com uma cartinha, assim, falando tipo, Id, realmente, pensamentos muito profundos. É legal buscar um acompanhamento terapêutico. Usa uma metáfora ou outra. Essa tá muito Use outra concreta, metáfora. né? Matar a família na peça tá demais, né? Exato. Coragem. E é muito louco isso, porque, de certa maneira, é uma máscara que eu sempre usei, e quando a gente vai falar dessas coisas, a gente usa essa máscara porque a gente tem dificuldade de falar de coisas que pra gente é ok de aceitar, porque nosso cérebro processa as coisas de outro jeito, e para outras pessoas, não, né? E nesse caso, nesse exemplo, foi justamente a ideia de usar matar a sua família como uma metáfora para falar de outra coisa. Mas é complexo você expressar esses sentimentos intensos que a gente sente o tempo inteiro, né? É tipo como se você falasse... Porque essa era a ideia da peça, tipo, era isso, a pessoa matava na cabeça dela, mas no final não era nada. E eu sinto que a gente passa muito por essas intensidades quando a gente tá vivendo nossas emoções. E a gente... É difícil poder pegar e expressar tudo isso. E bem legal poder fazer isso direto, né, Id? E usar uma obra de arte para poder passar essas mensagens, são inquietações que você vive, é super importante mesmo, é bem legal isso. Agora é curioso a professora ter ficado receosa nesse sentido, né, e ficar com medo quase do que você estava fazendo ali. Você não ia atuar aquilo na sua vida, você estava colocando justamente numa peça de teatro para não ter que viver aquilo e poder tirar de você esse sentimento, né? Bem legal essa história. Continua aí, Bruno, essa história que tá bem bacana. Então, você estava falando do seu TCC? Isso, eu acho a arte muito legal por conta disso, né? Dá pra gente cavucar lá no fundo, e essa professora, ela meio que fez eu fazer isso, só que eu acho que ninguém entendeu o conceito dela, e eu comprei muito a ideia. Eu acho que eu fui a única, talvez, de uma sala de 30 pessoas, 40, não lembro quantas pessoas tinham, mas eu lembro de eu ter levado todas as fotos de infância. Eu levei, inclusive, trabalhos, assim, que eu guardei, não tenho muitos, mas alguns mais significantes eu levei, assim, exatamente para eu entender o que eu queria falar, o que eu queria pesquisar. E como nessa faculdade de artes eu também fiz a licenciatura, nesse TCC ele poderia ser também, era uma possibilidade, né, dele ser um projeto de curso, e aí que foi o que eu escolhi, né. E eu lembro de ter feito um curso, hoje eu pego o TCC, eu falo, caraca, mano, eu tava falando sobre unmasking, tipo, sabe? Eu nem sabia que existia essa linguagem, masking, unmasking, mas eu tava falando sobre um incômodo que eu tinha sobre pessoas reproduzindo máscaras e não sendo autênticas e enfim, tentando se encaixar. E a proposta do curso, apesar de eu ter feito artes visuais, ele tinha muito corpo. Então, enfim, foi um caminho muito legal, assim, com técnicas de teatro, porque a minha proposta era facilitar um curso onde as pessoas pudessem se experimentar e entrar em contato para tirar essas cascas, né? Tirar essas armaduras e poder trazer para fora toda essa expressividade tão importante a todo ser humano, né? E como eu estava falando, minha fala é um pouco não linear, mas assim, vamos lá, acho que os ouvintes já estão acostumados. Eu estudo também psicanálise, e em específico psicanálise winnicottiana, e num outro momento da minha vida eu já estudei um pouquinho de esquizoanálise, que eu acho que é a clínica dos neurodivergentes, inclusive fica a dica, a clínica diferentona da experimentação.
E essa coisa de Winnicott que eu tô estudando agora, eu não sei ainda, gente, as problematizações a respeito do autismo, quanto que é ultrapassado ou precisa de atualizações, tá? Não vou entrar nesse quesito. Mas ele tem uma parada aqui também, que acho que foi por isso que eu fui buscar esse estudo, que ele fala sobre uma linha de amadurecimento que todas as pessoas passam, né, entre vida e o fim dessa linha, que seria a morte. E ele fala que, né, enquanto a gente vai se desenvolvendo maturacionalmente, né, desenvolvendo a nossa maturidade, a gente pode, de repente, estacionar nessa linha de amadurecimento se a gente for invadido pelo meio. Então, assim, se a gente for impedido de ser o que somos, em algum momento, para a gente precisar se defender, porque qualquer coisa colocou em risco ali ou nossa integridade física, ou emocional, ou psíquica, que é o caso que acontece na grande maioria de todos nós, às vezes você pode estacionar nessa linha do amadurecimento. Então, às vezes o adulto ele até cresce, ele fica funcional, ele estuda, ele tem filhos, mas ele está com um emocional de um bebezinho, assim, sabe? Então, é uma clínica que ela propõe você essa retomada desse lugar que você estacionou nessa linha. Então, assim, por que eu fui estudar isso, né? Por que é um hiperfoco meu? Porque eu sentia que essas defesas, né, que ele chama de defesa, se assemelham muito ao masking. Então, é você não poder se expressar, não poder ser você no mundo, do jeito que você gostaria de ser, ou do jeito que você é. E aí que entra o lance da ansiedade, pelo menos no meu caso, assim. Essa coisa de você ter que ficar o tempo todo, o masking para mim, no meu caso, não sei se é o caso de geral, o Ale vai poder falar da parte técnica aí, tô falando só da minha experiência, mas para mim é um lugar de hipervigilância, de eu estar o tempo todo vendo a reação das pessoas. Por exemplo, eu tô falando com vocês no Zoom, para quem tá só escutando a gente pelo Spotify ou pelo podcast em si, não tá vendo nossas carinhas. Mas, assim, eu preciso olhar para a minha foto, porque se eu não olhar para a minha foto, eu vou me distrair com a cara de todo mundo aqui, vou ficar tentando ler as reações para ver se o que eu tô me fazendo ser entendida. E aí eu perco todo o fio da meada, né? Então, aí já perdi o fio da meada. Esqueci. Tamo junto. Bruna, não, Vida muito que legal segue. isso que você trouxe, desse estado de hipervigilância, que eu acho que é bem por aí mesmo. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou dono da verdade porque eu sou médico, não, tá? Que eu também tô como pessoa neurodivergente. Eu prefiro que a gente fale dos nossos lugares de pessoas não técnicas mesmo, porque acho que é assim que a gente se identifica. E você foi super precisa nisso. Eu gosto de conceber o masking exatamente como uma resposta a esse estado de hipervigilância, para falar, e de novo, né, tudo que a gente vai falar da gente, a gente fala hiper, né, em relação a quem, né, hipervigilância, hiperreatividade e tudo mais. Mas vamos lá, vamos continuar com essa linguagem. É como se a gente tivesse um sistema de radar super sensível, né? O nosso sismógrafo vibra por qualquer oscilação e a gente nunca sabe se a gente tem que corresponder imediatamente a essas mini oscilações que a gente vê no movimento do rosto da pessoa, numa ação alguma. A gente fica calculando tudo o tempo inteiro. Aqui as pessoas não se dão conta de que isso se dá em silêncio, né? A gente bate o olho, já vê uma expressão facial, já abre pra gente 10 chaves, aí a gente virou, acontece uma outra coisa com uma outra pessoa, já abre outras e a gente fica ali tentando se comportar daquele jeito. E às vezes muito atrapalhado, né? Eu vejo o masking como uma tentativa meio atabalhoada de falar assim, acho que eu vou me comportar igual aquela pessoa tá fazendo para ser legal que nem ela, porque aí se as pessoas estão gostando dela vão gostar de mim também, e isso demanda muita energia, da gente ficar tentando se olhar. O que eu faço muitas vezes, o Bruno estava falando assim, não reagir olhando a carinha das outras pessoas, né? Eu também olho para minha cara enquanto eu tô falando para ver se eu tô adequado, me comportando e reagindo e fazendo a expressão adequada e tudo mais. É bem curioso. Isso já é tão automático que a gente nem pensa. Só que isso demanda energia. E acho que a ansiedade que a gente experimenta é justamente essa energia gasta nesse lugar, e que eu não sei se isso é o motor que faz com que a gente se comporte desse jeito ou se é a ressaca que a gente vive por estar se comportando assim. E aí é muito mais simples assumir esse lugar e falar, nossa, eu estou me sentindo ansioso por estar nessa circunstância, prefiro não ter que ficar atuando um modo que eu acho que é o mais adequado ou mais adaptado aqui, ou disfarçando características minhas de ansiedade autística, do tipo ficar balançando o corpo e tal. Então, só para dar um exemplo muito claro, assim, para as pessoas do que para mim, por exemplo, significa o unmasking, eu vou dar 2 exemplos aqui, um muito banal e um outro que é um pouco mais curioso, assim, meio anedota, assim, mas um que eu faço, por exemplo, eu gosto muito às vezes quando eu tô, sei lá, entediado, tal, ficar balançando a minha coluna, serpenteando a minha coluna, assim. E, por exemplo, esperar em fila de supermercado é uma coisa que me entedia imediatamente, assim.
Então a primeira coisa que antes eu ficava lá inquieto, irritado, às vezes falava, não vou pegar essa fila, vou embora, não vou ficar aqui. E agora o que eu faço? Eu fico na fila balançando o corpo para um lado para o outro. Quando eu tô com fone de ouvido, as pessoas acham que eu tô ouvindo música, então passa batido. Mas se eu não tô, fica uma coisa esquisita a pessoa lá balançando parecendo uma serpente parada, assim. Eu não tô mais nem aí. Antes eu ficava preocupado, assim, mas agora eu falo, gente, eu gosto de fazer isso me ajuda a passar o tempo, ajuda a estralar os meus ossos, a mexer meu corpo, então eu vou fazer isso e não me preocupo mais se as pessoas vão achar isso esquisito ou não. Não tô ofendendo ninguém fazendo isso, só tô paradinho balançando a minha coluna. Um outro unmasking que eu fiz, não tenho feito mais porque eu não tô mais solteiro, mas quando eu tava solteiro, usando aplicativo de pegação, eu ficava muito ansioso quando ia conhecer uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, assim. E aí eu falava, cara, mesmo que eu sabia que aquele encontro fosse efêmero, que aquilo fosse 2, 3 horinhas, qualquer coisa nesse sentido, eu já colocava nas mensagens. Falava, você já saiu com uma pessoa do espectro autista? Você sabe que eu posso fazer hiperfoco e tal? Até pra pessoa não estranhar nem a minha timidez inicial, que podia ser completamente atrapalhada, e nem depois do hiperfoco que eu poderia fazer ali. Então já dou a letra pra pessoa saber o que vai acontecer, saber que ela tá esperando, pra eu não ficar tão ansioso assim, tendo que tendo que ficar me contendo pela reação de estranhamento da pessoa ao me ver tão tímido assim, tão encabrunhado. Então também tem um unmasking aí que eu tava fazendo nesse sentido. Isso me aliviava muitíssimo, porque eu não ficava mais preocupado de achar, será que a pessoa tá percebendo que eu sou esquisito, que eu sou estranho, qualquer coisa nesse sentido. Então só isso já reduz muito mesmo a ansiedade. Não sei se vocês têm outros exemplos também dessas questões que a gente vai galgando aos poucos esses espaços, né, Dani, por favor. Eu gosto sempre de trazer também uma questão sociológica aqui no nosso podcast, é que nós mulheres ainda exercitamos isso ainda mais. Além das nossas neurodivergências, existe um papel esperado da mulher e que a gente vem rompendo com essas expectativas muito mais recentemente, né? Muito mais a sua geração, Bruna, certamente mais que a minha e as novas gerações ainda mais que a sua também, e que para mim, pelo menos, ele se confunde muito com esse unmasking neurodivergente, né? Eu posso dizer até que talvez eu não saiba separar uma coisa da outra, porque muito de quem eu sou ou de quem eu era, enfim, foi moldado frente a essas expectativas, que é uma expectativa de sociedade da mulher. Então, a gente se desfazer desses rótulos e dessas coisas também acaba que a gente... Bom, e aí, né? O quanto é de mim e o quanto é da sociedade? E aí eu queria saber se você também se sente assim. Com certeza, com certeza. A socialização impacta muito nesse sentido. Eu acho que, assim, até para eu me reconhecer dentro do diagnóstico de mulher autista, eu precisei ouvir outras mulheres autistas, porque às vezes tinha coisa que eu falava, não, eu não sou autista, porque eu escutava do ponto de vista masculino e eu não me reconhecia nas coisas cotidianas, né, que as pessoas passam desde pequena. Então, assim, tem até uma pessoa, não vou lembrar o nome dela agora, uma youtuber, que eu estou muito feliz em acompanhar ela, porque, gente, falando agora sobre comunidade, né, sobre pessoas falando sobre, é muito importante que quanto mais essa comunidade cresça, que a gente possa ouvir essas experiências, esses relatos. O próprio podcast aqui, que eu acompanho desde o começo, como a Ale falou, eu peguei, assim, pequenas falas de vocês, de experiências que vocês tiveram, pesquei coisas que eu nunca tinha percebido que poderiam ser algo que eu estava fazendo também. Então, assim, eu acho que é muito importante ter referencial e ter mulheres falando sobre autismo, que é uma coisa ainda um pouco mais difícil, mas que eu acho que agora está melhorando. Mas, assim, esse recorte de gênero é muito diferente, é muito diferente, autismo em mulheres. Até porque se tem uma ideia de que a mulher ela é mais emocional, né? E por aí vai. Então você tem muito estereótipo. E, pessoal, acho que assim, tem uma maneira de ser bem objetivo sobre, eu acho que o masking no transtorno do espectro autista. Que é o quê? Exatamente o exemplo que o Ale deu. Ele, no aplicativo de relacionamento, mandar a mensagem falando que era autista.
eu não consigo falar para as pessoas que eu sou autista. Eu tenho vergonha muitas vezes. E agora que eu tô indo para outro país, trabalhar num ambiente extremamente mais hostil, nossa senhora. Então, eu sinto que essa é a primeira máscara a se quebrar, né? É ter, tipo, a moral de pegar e falar, não, eu sou autista. Pô, ontem eu tava aqui em casa com pessoas que eu conheço já há um ano, pessoas que frequentam minha casa e tal. E é muito difícil eu falar do meu autismo com essas pessoas. E aí que mora a questão da máscara, porque não são elas, sou eu. Eu tenho vergonha de falar. Eu vou começar a me enxergar pela máscara de coitadismo, de... Enfim, eu queria saber de vocês, se vocês já quebraram essa máscara aí. Só fazer um ponto mais amplo sobre essa questão de mágica e não mágica, e depois eu queria focar especificamente nesse ponto que o Ed falou, mas eu estava pensando no livro do Sapiens, que ele fala de todas as ficções que a gente segue, né? Todas as coisas que você é e que as pessoas criam expectativas sobre você. Então, por exemplo, no meu caso, tipo, sou homem, tenho todas as expectativas de ser homem. Sou carioca, expectativa de ser carioca. Flamenguista, expectativa de ser flamenguista. A faculdade que você fez, expectativas que você tem. A religião, expectativas que as pessoas têm sobre aquela religião. Então, tem um monte de coisas que você é que já vem com pré-definições específicas sobre o que as pessoas esperam de você. Então, eu carioca em São Paulo, já vem cheio de especificações de tipo como é o carioca em São Paulo, algumas noções específicas sobre o carioca em São Paulo, né? Eu trabalho num produto, num ambiente bem feminino, e aí tem toda a expectativa de ser homem hétero nesse quesito. Então, assim, tem toda, tipo assim, existe um monte de pré-definições sociais sobre várias coisas que de algum modo as pessoas nos definem em certas caixinhas, que às vezes você pode se alinhar ou não se alinhar nessa. Então, tipo assim, no caso do Ed indo morar fora, ele está indo como brasileiro. Tem toda uma expectativa de imagem que as pessoas têm sobre o que é um brasileiro. No caso dele, ele tem mais cara de brasileiro do que eu. Quando eu vou e falo que eu sou brasileiro, o ato das pessoas é choque. Fala, não, você não é brasileiro. Tipo, a sua cara não é de brasileiro. E aqui no Brasil, até a causa de carioca é mais específico, né? Tipo, o modo de falar, tipo, tem todas as pré-definições, e aí às vezes você não está alinhado com essas definições que as pessoas têm, essas nuances de você, e aí você tem que, é uma decisão, se você quer, tipo, eu vou seguir o que a sociedade toda quer, ou você já faz, na maioria dos casos, o adendo. Eu sou desse jeito, eu sou homem hétero, mas eu sou sensível pra caramba. Então, tipo assim, eu sei que você tem a expectativa que todo homem hétero tipo, é forte, blá, blá, blá. Não é. Judeu, mesma coisa. Tipo, brasileiro, né? Tipo assim, tem muitas coisas que já vêm com expectativas, e aí quando você não bate com a expectativa, você tem que fazer um adendo para explicar para a pessoa que o que ela já tem a certeza sobre você não é uma verdade sobre você. E aí, mesma coisa sobre o papo de neurodivergência mesmo. Mas eu sinto, Fê, que tem a coisa das máscaras, mas máscaras e máscaras. Tem máscaras que são mais, tipo, amplas, como, tipo, o carioca, né? O homem branco hétero, mas tem as máscaras que são muito do intuito pessoal, assim, tipo, de como a gente sente as emoções. E eu sinto que são essas máscaras, essas emoções que a gente camufla, que estão, tipo, nas interações sociais com quem a gente se aproxima, que vai gerando essa ansiedade. Essa coisa de não falar abertamente que você é autista, de não conseguir validar quando você fica super saturado de interação social e precisa simplesmente sair, ou a coisa de sentir emoções muito intensas ou pensamentos que são muito contraditórios ao mesmo tempo e não conseguir comunicar isso pro outro. Porque acho que essa é a máscara que é muito específica, assim, de quem é neurodivergente. Esses papéis que a gente tenta representar, né, pra gente tentar se encaixar minimamente, não ser tão fora da curva. Porque também tem isso, né, às vezes a pessoa olha pra você e, tipo, te coloca numa caixinha, mas aí se é neurodivergente, você é um Kinder Ovo, né, tipo, por dentro é uma outra coisa. E aí acaba não encaixando em nada nunca. Por exemplo, eu sou professora de yoga, então, e eu não tenho muita expressão facial sempre, assim, né, tipo, às vezes eu tô blá, às vezes eu tô fervendo por dentro com um monte de problema e tô lá com a cara zen, a pessoa acha que eu sou zen. Então, como explicar um meltdown, uma crise sendo professora de yoga, né? Nossa, você não tá fazendo yoga direito, como assim? Gente, se não fosse o yoga, eu acho que eu estaria morta, porque assim, essas ferramentas de autorregulação que o yoga me ensinaram, nossa, meu Deus, eu não seria nada sem, sabe?
como pessoa autista sem diagnóstico, né? Que é, enfim, muito mais difícil. Mas isso que você falou sobre não conseguir ainda se abrir, não tirar essa primeira máscara que é de expor para as pessoas sobre o diagnóstico, sobre sermos neurodivergentes. Eu fiquei um pouco assustada com uma aluna que veio fazer aula comigo e ela me contou que ela era neuropsicóloga, tipo, ela diagnostica pessoas do espectro, e ela me contou, assim, meio que quase falou até mais baixinho, assim, quando ela foi me contar, só tinha eu e ela na sala, que ela também era autista, e ela falou que ela não contava pro marido dela, que ela era, tipo, ele não sabe que ela é autista, então, assim, por medo e tal, dele julgá-la e tudo mais, então eu achei isso muito preocupante. E isso realmente, assim, é difícil. É que eu tenho um negócio que eu sou meio escancarada, assim, eu saio falando minha vida, não tenho muito filtro, né? Então eu nem consigo esconder, assim. Então eu falo com a maior normalidade, assim, como se as pessoas, enfim, soubessem sobre o espectro o tanto que eu sei, sabe? Tipo, como se elas não tivessem os estigmas e os julgamentos. Mas facilmente eu caio em julgamentos por conta dos meus sincericídios, inclusive o episódio sobre sincericídio eu amei, foi feito para mim, na hora que eu pensei, ai, que bom que vocês falaram sobre isso. Porque acho que é meu principal incômodo, assim, eu não saber quando eu posso e quando eu não posso falar o que eu tô sentindo, o que eu tô, né, passando ali. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas ela não quer saber a verdade, né? E a gente fala, pô, você perguntou, eu vou te falar a verdade. Então, isso aconteceu com o meu cabelo, até contei pro Ale, eu fui numa cabeleireira, fizeram um cabelo diferente do que eu queria, e aí no final perguntaram se eu gostei, e a minha resposta foi, não, eu não gostei. E foi, nossa, um caos, assim, eles não souberam lidar, me taxaram de mal educada, e eu falei, mas o que eu falei? Tipo, só pra eu entender se eu fui mesmo, porque eu tenho um exercício de autocrítica constante, até neurótico, assim, eu falei, deixa eu entender se eu fiz alguma coisa errada, né, me conta. E aí falou, você falou que você não gostou e que as pessoas precisavam te ouvir. Eu falei, porra, desculpa, não pode falar palavrão. Pô, Pode gente. sim, já falou. Pô, gente. Sabe? Então, pô, como assim não podia falar? E eu saí, chorei, enfim, saí me sentindo um monstro. Então, assim, essa coisa da gente ser estigmatizado, né? Às vezes a gente acredita nisso que as pessoas falam e a forma como leem a gente. E isso é horrível, assim, isso pode ser até opressor. Só que como eu sou muito rebelde, eu não deito, eu criei um yoga rebelde, então, corpos rebeldes, né? Então, yoga com autonomia, tentei fazer uma coisa meio diferenciada, exatamente para eu poder ser uma professora errante, uma professora que, se quiser dar aula de batom vermelho, pode tirar aquele yoga cachoeira, sabe? Então, mas é isso, sempre vai por esse lugar né, do quebrar o que era previsto, o que era estigmatizado, vamos quebrar essas imagens certinhas, porque não somos assim, somos um pouco de tudo, né? Essa parte que você falou é muito legal, e eu acho que uma coisa que eu sempre me assusto, às vezes, no trabalho ou na vida, é quando eu descubro que a pessoa que eu tô conhecendo ali não é aquela pessoa, sabe? Quando você descobre que aí ela tem aquela versão dele no trabalho ou no social, aí você conhece ela em outro lugar e fala assim, caraca, tipo assim, não é a mesma pessoa. Isso me assusta, às vezes, muito mais do que... Tipo, ela tem uma versão, que eu posso não ser a favor da versão, mas ela é igual, e não igual, mas parecida sempre. Eu acho que a discrepância de imagem que algumas pessoas podem ter, por exemplo, no seu caso, assim, eu nem sabia que existia o termo yoga cachoeira, mas vamos lá que você tá fazendo o seu yoga cachoeira. E aí, você sai daí, a pessoa te conhece fora, e você tá na sua versão batom vermelho, sei lá, sua nova versão. Eu acho que essa discrepância de imagem, me assusta mais, e eu me preocupo mais, do que qualquer outra. No meu caso, assim, eu gosto de demonstrar muito, tipo, paizão e tudo mais. Fora. Imagina que eu chego em casa e as pessoas veem e eu sou, tipo assim, sou o pior pai do mundo. Assim, não é, nesse caso, eu espero muito, não é, eu amo ser pai. Mas, assim, essa discrepância de imagem, às vezes me assusta mais. Então, eu acho que a importância desse unmasking é legal, porque, na verdade, se você não faz o unmasking, você está deixando de ser quem você tem que estar nessa disputa constante de expectativa de pessoa. E se você for
Por exemplo, uma pessoa no social, uma pessoa no trabalho, e aí essa pessoa do social te vê no trabalho, vai trabalhar contigo, o que você faz nesse meio agora, já que você é essa outra pessoa? Você tem que fingir 2 vezes, tem que fazer um meio, você tem que explicar que você é 2 pessoas, eu acho bem mais complicado desse jeito do que ser verdadeiro na maioria das vezes. Mesmo que o verdadeiro, em alguns casos, não seja tão socialmente aceito e a gente tem que se adaptar em sociedade. Pessoal, eu tava pensando sobre a ideia de máscaras e vendo a ler aquilo que você mandou, e acho que tem máscaras também, na verdade, que são, de certa maneira, saudáveis e compõem o nosso mosaico. Quando eu tava vendo aquele artigo que você mandou sobre masking, fala muita coisa de imitar os outros, de pegar sotaque muito rápido, de ter falas prontas. Esse é um tipo de masking que, quando eu olho pra mim, eu vejo que vem a meu favor. Tipo, de trejeitos, isso me faz me moldar muito rápido no meio, me assimilar. É uma máscara que eu tenho prazer de usar, ela é natural. Essa é uma máscara. Tem uma outra máscara que é essa que a gente fica escondendo nossos traços e não se expressa, né? E tem uma terceira máscara também, que eu diria... Acho que tem várias, né? Mas eu só tô tentando aqui, tipo, trazer um pouco para um campo. Mas tem uma terceira que é aquela primeira que eu trouxe, que é de se assumir como neurodivergente. Né? Falar, eu tenho essa demanda. Então, uma coisa é falar, eu tenho essa demanda porque eu tenho essa condição. Outra coisa é falar, eu preciso expressar esse sentimento porque eu preciso expressar esse sentimento. E outra coisa é as máscaras que simplesmente acontecem porque a gente foi ensinado a vida inteira a tentar se adaptar. E isso pode ser visto de maneira saudável. Sério, eu vejo em pessoas neurodivergentes uma grande característica, que é o grande diferencial, que é o quê? A capacidade de conectar todas essas coisas, né? Então, e justamente nesse sentido, a coisa da gente assimilar a ponto de reproduzir, de imitar, é o que faz essa conexão acontecer de maneira tão fervorosa. Porque quando a gente assimila algo, a gente realmente, literalmente, coloca na nossa linguagem. Se eu ando com carioca, em um mês eu tô falando que nem carioca. Se eu ando com mineiro, em um mês eu tô falando que nem mineiro. E assim um mês, uma semana, de nem isso, eu acho. Exatamente, exatamente. Muito legal essa sua fala aí de... Eu fico pensando também que aqui a gente está em um grupo de adultos. A gente já deixou de ser as crianças que a gente foi e foram essas crianças que foram talhadas também a disfarçar as próprias características, do tipo, para de roer unha, para de balançar a mãozinha, por que você está repetindo a fala no final? E as meninas... E isso é uma coisa que invisibiliza muito o autismo das meninas, a questão do recato, de não olhar nos olhos, olhar para baixo, de ser muito sensível, de chorar bastante, ser muito emotiva. Isso são todas características que se espera do feminino. Então, para além da questão de ser carioca, de ter nascido no Brasil, na Colômbia, sei lá, na Inglaterra, além desses papéis que já se espera, imagina você nascer com um papel definido pela sua carne, assim, você nasceu mulher, você vai ter que se comportar assim, e se você for uma mulher autista e for delicada, sensível, emotiva, e parecer um recato, nossa, é natural, é normal que as mulheres sejam assim, então, e aí se você começar também a se queixar demais, porque essa roupa tá pegando, você tá muito emocionada, para, não tá tão assim, fica quieta, para de reclamar, a menina começa a parar de manifestar esses comportamentos da sensibilidade, da hiperreatividade, porque toda vez que ela manifesta isso, você está sendo exagerada, não está doendo tanto assim, não está sendo tão incômodo, você que está com isso na cabeça e tal. A pessoa para de expressar, simplesmente, ela não vai mais comunicar isso, e ela vai ficar com essas questões todas para ela, tentando lidar sozinha com a manifestação disso, e aí, obviamente, engole isso, coloca... E aí, de novo, né, coloca a máscara, eu acho chata essa expressão, mas eu prefiro se transmuta, se miscue, se mistura ali e começa a tentar ficar mais invisível do que ela já está sendo, porque justamente ela não foi vista, vai continuar não sendo vista e prefere não ser vista para não ser taxada de todos esses nomes, fresca, enjoada, chata, mimada, qualquer coisa nesse sentido. Vamos começar a puxar para o fim, que a gente está já caminhando, porque tem horário também. E aí eu ia propor um exercício aqui para a gente fazer esse fechamento, que seria cada um de nós falar 2 máscaras que a gente reconhece na nossa vida, tá? Uma delas, não sei, aí vocês podem escolher, tá? Eu vou começar então. Tem uma máscara que eu me lembro muito desse masking automático, que hoje eu entendo que era a minha condição de autista, que é a coisa de copiar. Eu lembro que a minha família, né, do interior, então eu sempre ia passar as férias no interior. E eu lembro das crianças me zoarem, falar, para de forçar sotaque. Você fica falando que nem caipira, você é de São Paulo, você tá aqui há 2 semanas. Você é muito forçado, não sei o quê. E eu me sentia super mal, cara, e aquilo era tão natural pra mim, sabe? Era tão... Enfim. Mas hoje, isso é uma máscara que eu olho pro passado e tá tudo bem.
Mas tem as máscaras de agora, que na minha opinião acho que é a mais tensa de todas. Não a mais tensa, mas uma que pega. É quando eu tô falando com alguém ou num grupo e eu começo a perceber interações que estão por trás dos panos. Ou tipo, enfim, e eu não consigo expressar isso. Isso vai me deixando ansioso naquele contexto social e vai me afastando das pessoas, porque eu sinto que eu não tô sendo sincero comigo mesmo. E aí é quando eu começo a ficar ansioso. Então, enfim, aí, 2 máscaras que eu vivo. Joga aí pra vocês falarem as máscaras de vocês, algumas delas. É, uma das máscaras que eu tenho, que inclusive tem a ver com tudo que a gente conversou até agora sobre socialização, enfim, sobre ser uma mulher neurodivergente, é a máscara de bonita. Então, assim, eu tive que crescer por conta da socialização com esse lugar, e esse lugar foi muito importante para mim. Eu falo foi no passado porque eu não sei se é mais, eu estou tentando desconstruir, fazer um unmasking dessa máscara. Porque qualquer coisa que era esquisito e fora do padrão, eu resolvia sendo bonita. Então eu só ficava, sabe, com a boca fechada, fazendo ali o que eu tinha que fazer, sendo bonita, iluminando ali o ambiente com a beleza, e pronto, as pessoas já me deixavam em paz, já não me taxavam de qualquer outra coisa. Assim, no máximo uma coisa meio metida, porque tá sem expressão facial, tá calada e tudo mais. É, Enfim, e isso corrobora para uma segunda máscara também, que eu tô tentando desconstruir, que é a máscara de bozinha, né? Que a gente tem que agradar, a gente não pode ser fora da curva. Então, imagina para uma pessoa que é expressiva, que é irreverente em ambientes seguros, né? Mas em ambientes hostis, onde ela pode ser julgada, ter que ficar se segurando, sendo bonita e bozinha, é horrível, assim. Então, enfim. Eu tô tentando me desapegar dessa máscara do bozinha, principalmente por eu trabalhar muito com cuidado do outro. É muito fácil eu estar nesse lugar, né? De passar por cima dos meus limites para cuidar do outro. Então, eu estou tentando super limpar amizades, lugares, situações que são hostis para mim, que acabam invadindo o meu desejo por só ser o que eu sou, né? E isso também ajuda muito no processo de unmasking, porque quando você está num ambiente seguro, você pode ser você mesma, que você não vai ser julgada. E isso é uma delícia. Então, assim, quanto mais a gente constrói ambientes seguros e frequenta em ambientes seguros, mais fácil fica o processo de unmasking, ao meu ver. Não, eu pensei em um que eu acho que eu não vou. Esse masking, assim, vamos falar nesse sentido, eu acho que eu não vou conseguir mudar, porque é uma coisa que eu tive que talhar ao longo da minha vida. Eu tô com 44 anos, que é ter que falar mais devagar do que eu penso. E apesar de eu falar rápido hoje, eu falo mais devagar do que eu já falei. Eu lembro dos meus colegas de faculdade falando, Alê, você tem noção que só a gente te entende, né? Que, tipo, a galera fica chocada com a velocidade do seu pensamento, e eu tinha que me forçar a falar devagar para conseguir me fazer compreender pelos outros, e eu sei que eu faço isso até hoje, assim, eu preciso desacelerar constantemente a minha fala para poder me comunicar, senão a minha tendência seria falar muitíssimo rápido, e eu sei que esse mês que eu não vou conseguir parar, mas quando eu me empolgo, dá para perceber que a coisa vai mais rápido, que eu falo mais rápido, assim, e aí nesse sentido eu tô sendo mais natural, mas a maior parte do tempo eu ainda mantenho. E um outro masking que eu mantenho, mas esse eu nem acho tão ruim assim, é justamente das coisas dos comportamentos repetitivos. Quando eu era criança, eu comia unha, eu chupava o dedo. Depois, mais velho, eu começava a arrancar barbinha, assim, nesse sentido de ficar fazendo estímulo, eu nem percebia, assim. E agora eu consegui enxugar, vamos falar assim, entre aspas, isso para ficar coçando a unha do meu dedão com o meu indicador, assim. Então eu transformei toda essa necessidade desse tipo de movimentação nisso. E fica pequenininho, assim, fica do lado e tal, e ninguém tá percebendo, mas eu tô ali naquele lugar ancorando a minha existência. A pessoa que percebe, por que você faz isso? Para saber que eu estou vivo, para saber que eu sou um existente, eu tenho um lugar no mundo, eu cutuco a minha unha para ir pensar, estou aqui agora. Esse fica disfarçadinho e eu não quero mudar esse e voltar a arrancar a barba, porque senão ficam umas falhas, não quero voltar com meu unha, não quero voltar a chupar dedo. Então, esse ainda continua um maskingzinho que eu continuo repetindo, mas eu enxuguei essas outras coisas, mas eu gosto de ter chegado nessa solução. Posso fazer um adendo? Eu acho que talvez hoje eu tenha a sensação que eu tô vestindo mais máscaras, talvez alguns aí se identifiquem com isso, por conta de eu estar numa posição de professor de mergulho. Então, tipo, o tempo inteiro eu tenho meio que passar segurança, realmente, tipo, escolher vestir a máscara, sabe? E por eu ter esse momento da escolha da máscara o tempo inteiro, parece que as outras máscaras ficam meio insuportáveis, fica muito difícil de... Porque tem essa. E eu que sou psiquiatra. Exatamente. As pessoas querem que eu seja o bastião da normalidade. A minha, acho que eu vou com uma bem mundana, assim, mas é que eu achei que teve essa conversa no fim de semana. Tipo assim, eu tenho muita dificuldade, não consigo
tipo, ficar escrevendo no caderno, anotando coisas, tipo, em reunião ou qualquer coisa disso. Tipo, não tinha caderno e tudo mais. Por exemplo, no computador eu até consigo escrever o que as pessoas estão colocando e botar, não é muito meu normal, mas é um pouco mais fácil. E normalmente quando no computador eu já saio da reunião e já mando a ata na hora. Tipo assim, cara, eu não quero nem pensar nesse assunto depois. Mas caderno é um problema. Por que que eu pensei nisso? Porque eu estava conversando com um priminho meu, ele falou que na escola dele estão dando nota para caderno, se seu caderno está organizado. Eu falei, cara, ferrou para mim. Tipo assim, a escola literalmente está criando uma regra que faz sentido para a própria escola, ou para alguém que gosta de caderno organizado, literalmente contra todo mundo que aquilo não é importante. Em vez de valorizar tipo, a sua nota e tudo mais, e aí você tem que fingir que você tem caderno, que você está anotando tudo. E, tipo assim, se eu tivesse na idade dele, eu estaria muito mais preocupado em criar uma máscara de pessoa do caderno, e aquilo só estaria tirando minha atenção de todo o que é importante, que é o conteúdo em si, sabe? E aí eu vejo que, tipo assim, a escola não está muito preparada para, tipo, que existem pessoas diferentes com aprendizados diferentes, nesse caso específico. Mas para mim é muito em relação e eu acho que é muita coisa da minha personalidade em si, que é a parte mais difícil, quando, tipo, o que que é motivante para mim, eu vejo que vai contra o que pode ser um caminho mais rápido de sucesso profissional específico. Então, tipo, tem uma expectativa da chefe, das pessoas, que eu deveria ser desse jeito. E não é quem eu sou e nem acho que vai ser o melhor, mas eu percebo que eu tenho que ser daquele jeito para aquilo. E aquilo me afeta muito, porque, tipo assim, eu estou fazendo um trabalho pior, mas para bater uma máscara de expectativa. E isso é bem complicado para mim, assim, com tudo. Então, tipo assim, eu até levo um caderno, não tem nada, eu sempre esqueço ele, em todos os lugares. Todo lugar que eu vou, eu tenho que pegar meu caderno, que eu esqueço em vários lugares. E aí tem a coisa de fazer no computador é legal, mas as pessoas não gostam de pessoas que ficam escrevendo no computador durante a reunião, que parece que não está prestando atenção também. Aí eu tenho que fazer o adendo antes de entrar, dizendo, olha, estou escrevendo a ata da reunião no computador. Não é que eu tô... Tipo assim, é toda coisa que tem que se preparar para isso, para lidar com essa situação. Essa máscara aí, eu sinto que ela é um clássico. Essa coisa de, tipo, você pegar e ouvir uma pessoa falando, só que você não precisa olhar para aquela pessoa para entender ela. Às vezes, na verdade, para entender melhor, você até talvez olhe para o chão ou faça outra coisa. Mas às vezes eu me obrigo a olhar para a pessoa, para ela, tipo, se sentir valorizada como estou te ouvindo, e acabo nem ouvindo tanta pessoa, porque eu começo a olhar para a cara dela e eu começo a ver os trejeitos dela. E aí eu deixo de ouvir o que ela tava falando e começo a pirar nisso. E é muito difícil, as pessoas não conseguem entender. Até no podcast aqui, galera, às vezes tem vocês falando, ou convidados, que nem a Bruna, e eu às vezes me sinto mal, que eu tô ouvindo, sei lá, a Dani ou a Bruna falando, ou o Alê, e eu tô olhando pro chão, aí eu fico, nossa, será que eles estão pensando que eu não tô dando a mínima? Mas eu tô super dando a mínima? Enfim. Mas você sabe que eu achei bacana que, bom, primeiro assim, no texto que o Alê falou, tem os seus olhos me distraem da sua voz, que eu achei fantástico, né? Essa colocação, assim, é muito boa. Embora eu não tenha, quer dizer, eu acho que eu não tenho essa dificuldade de olhar nos olhos, mas eu tenho dificuldade de sustentar. Mas eu acho que eu tenho um masking que vocês meninos não falaram, que é a questão do virginiano, que é a coisa para tudo que era estereótipo, que hoje a gente pode entender que faz parte do espectro na minha vida, eu rotulava de virginiano, e as pessoas também rotulavam de virginiano. Ah, você é virginiano, você é assim, porque você é virginiano, você é assado. Então, eu acho que esse é o principal, que eu me libertei, né? Que agora eu falo assim, não tem nada de virginiano, isso aqui é autismo, essa coisa de eu arrumar tudo certinho na hora que eu sento para comer, que já contei aqui no episódio, foi um amigo meu que percebeu que eu fazia isso todas as vezes que eu me sentava à mesa, que eu arrumava o jogo americano, o talher, o copo e o para ficar retinho. Eu sou muito grata, um beijo, Ricardo, que também é ouvinte nosso aqui, a essas pequenas percepções das quais eu fui me libertando no sentido de que não é que me fazia muito mal, mas eu acho que principalmente reconhecendo aquilo de um outro lugar, né? E isso acho que tem um papel aí super importante na nossa trajetória. E aí a gente vai se encaminhando para o final, né? Foi um episódio muito bacana.
Eu quero fazer essa aula de yoga, Bruna. Eu também sou uma adepta do yoga, então meio, né? Mas eu sou. Então, gente, só posso terminar aqui com namastê hoje. A Bruna quer falar mais alguma coisa, Bruna? Sim, eu só queria, não sei se pode, mas queria passar o meu arroba aí, se alguém quiser seguir. Não tem nada lá ainda, porque Por tenho favor, discussão Bruna. É executiva, lógico. tenho discussão executiva, então, assim, estou começando os conteúdos ainda, mas eu acho que a partir do meu processo de unmasking vai ser me lançar um pouco mais aí pra fora, porque eu tenho muita coisa pra falar. @Corpos Rebeldes. E o do yoga, o arroba do yoga, @yoga na Lapa, que eu tô aqui na Lapa, em São Paulo. Bruna, Maravilha. se joga, Boa. conta com o nosso apoio, porque, tipo, é sério, eu admiro muito quando eu vejo alguém falando das coisas como elas querem falar. Sério, eu acho irado, assim. E, Dani, sobre o Ricardo, vocês acham que, puxando aqui já, né, pessoal, aquela coisa de talvez um papo por um próximo episódio, que é... Será que falar de sinais que a gente repara nos outros, porque é isso, quando você falou do Ricardo, sua amiga, a coisa dos talheres, eu falei, nossa, se eu tivesse nessa mesa, eu tenho certeza que eu repararia nisso, sabe? Eu tô sempre reparando nessas coisas o tempo inteiro, parece que é uma Autismo coisa, dos tipo, outros. muito íntima minha, é como se fosse um chamado, sabe? Porque é isso, ao mesmo tempo, a coisa do autismo, às vezes eu tô focado em outro mundo, mas parece que quando essas coisas acontecem, algo, tipo, minha atenção vira na hora, assim, eu vejo na hora, esses pequenas coisas. Mas dessa mesma coisa, só pra terminar e aí falar coisa assim, eu vejo, tipo, às vezes tem roupas abstratas e tudo, e aí eu vejo coisas e formatos, aí eu começo a rir sozinho, porque eu vi, tipo, na roupa da pessoa. Tipo, aconteceu com a minha mãe, eu até botei do Instagram. Tipo, ela tava com uma roupa toda assim, e aí parecia várias mulheres de perna aberta. Aí eu comecei a rir sozinho, eu falei, mas você tá vendo? Então, tipo assim, tem essa questão de, tipo assim, eu vi uma coisa e a minha mulher já fala assim, tipo, é o Felipe, é a cabeça. Se você fosse o Felipe, o que você estaria vendo nessa roupa? Então, tipo, essa questão. Mas eu queria terminar como começou, né? Que já que a gente está lançando hoje a campanha, então, tipo, se você gosta do que a gente faz aqui e quer nos ajudar, pra gente é extremamente importante. É o apoia.se/fractais. Tipo, qualquer valor já ajuda pra cá. Na verdade, qualquer valor a gente já se sente super homenageado, porque alguém pensou na gente, parou pra pensar na gente. Então isso já é marcante pra caramba pra gente. Mas qualquer coisa que você queira ajudar vai ser muito legal pra gente continuar fazendo nosso trabalho e que mais pessoas conheçam nosso trabalho. A gente recebe muito feedback de pessoas que se descobriram através da gente. E isso é, tipo, o melhor presente que a gente pode receber. Bruna, muito obrigado, viu, por vir aqui falar. Foi um prazer, tipo, gigantesco te receber. Sempre que a gente recebe gente nova, traz um senso, tipo, de realidade para o que a gente tá fazendo. E é muito especial, assim. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite e também quero agradecer o trabalho de vocês, que não só é importante só para mim, mas para muitas pessoas que eu recomendo e que me dizem que, nossa, estão em hiperfoco e vão maratonar tudo, sabe? Eu ainda Maravilha. não consigo acreditar nisso. Meu Deus, que dia eu vou acreditar, galera? Que dia eu vou acreditar que alguém ouve a gente? Quando eu vou achar que, tipo, qualquer coisa que eu fale nesse caso é válida? Eu ainda tô Id, sob você choque. é o ídolo do podcast Exatamente. ainda, né, gente? Fala sério, o cara é o ídolo do podcast. Não, e o cara, se ele falasse do apoio, a gente estaria, tipo assim, nosso podcast estaria pago amanhã. Mas como ele tem tímido de falar e ele acha que ninguém nunca ouve a gente, aí, tipo assim, Nossa. ficar comigo, que eu não tenho um décimo. Mas, ó, da galera, popularidade. não é pessoal, é com tudo na minha vida. Eu tô nesse buraco, mas eu vou sair dele, é isso, ó. Então, se vocês querem provar que o Id tá errado, entra no apoia. Só pra finalizar aqui, eu ainda tô sob choque dessa questão de que as escolas estão exigindo que as crianças façam masking de caderno, porque esse conceito eu não conhecia ainda, mas tem que disfarçar o autismo do próprio caderno, você não tem a possibilidade de fazer os seus desenhinhos ali, tem que fazer masking nesse lugar, eu ainda tô digerindo essa informação, eu vou ficar com ela hoje do episódio aqui. É isso aí, pessoal, um grande abraço. Beijo, gente. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Abraços. Beijo, obrigada, tchau. Adeus, querido diário.